Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da política internacional do novo governo Lula. Tem sido muito dinâmica, o Lula tem visitado uma série de chefes de Estado, participado de eventos importantes, e isso, de alguma maneira, está projetando o Brasil de novo no cenário internacional, mas com algumas complexidades, né? Nós temos aí os Estados Unidos e a China numa disputa. Então, o que nós vamos tratar é essa política internacional, com as suas consequências, e para isso nós convidamos um especialista na área. Eu quero apresentar para vocês o Giorgio Romano Schutte. O Giorgio Romano é sociólogo, ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã, doutor em Sociologia pela USP, atualmente é professor associado da Universidade Federal do ABC, foi coordenador no IPEA da área de estudos de economia e política internacional, membro do grupo de estudos de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, é membro também do grupo de reflexão sobre relações internacionais e do grupo de conjuntura internacional da USP, é associado da Associação Brasileira de Relações Internacionais e tem uma experiência principalmente na economia política internacional, na geopolítica da energia, China, política externa brasileira, integração e economia brasileira contemporânea. Jorge, muito obrigado por você ter se disposto a participar desse nosso papo aqui e ajudar a esclarecer a todos os nossos telespectadores e a mim também dessa situação complexa que está se abrindo agora num cenário internacional cada vez mais disputado, competitivo e difícil de navegar, né? Eu queria, então, começar perguntando para você, Jorge, como é que você vê esse início de relação do governo Lula com o cenário internacional? O protagonismo está cada vez mais no presidente, não no Itamaraty, não é? Como é que você vê isso? Certo. Bom, olá, Silvia, telespectadores da TVT, um prazer estar aqui com vocês. Antes de responder a sua pergunta, quero chamar a atenção que também eu integro o Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, o OPEB. Tem um newsletter gratuito, você só entra em opeb.org e a gente faz um grupo de 10 professores, 100 alunos da graduação, pós-graduação, principalmente a Federal do ABC, que fazem esse trabalho de acompanhar as questões internacionais. Bom, dito isso, voltando à questão, sim, o mundo estava esperando o Lula. O Lula realmente é muito, vamos dizer, é o cara, como dizia lá atrás Obama, todo mundo quer estar na foto com o Lula, que é um contraste com o presidente anterior, que ninguém queria ficar perto dele. E acontece o seguinte, cada um espera do Lula uma coisa, que não necessariamente é o que o Lula defende, o que interessa ao Brasil. Essa é uma primeira questão importante. A gente viu uma presença recorde de lideranças governamentais na posse, 1º de janeiro, e depois, de fato, uma agenda muito intensa. Estamos agora exatamente há 6 meses do governo Lula e, assim, ele já viajou muito, recebeu muitos chefes de Estado, etc. A principal visita, com certeza, é para a China. A gente pode falar disso um pouco. Depois de ganhar as eleições, antes de tomar posse, ele já fez uma presença muito marcante e importante na COP em Cairo, no Egito. Ele nem era presidente possado ainda, mas o mundo todo espera. Por quê? Porque várias coisas. Primeiro, tem uma déficit de liderança no mundo. E segundo,
Lula é conhecido no mundo inteiro, né? E tem uma confiança, vamos dizer, né, muito grande em várias partes do mundo. Bom, aí o que está na agenda é primeiro a questão ambiental, onde o Lula faz uma diferença, se pretende ligar essa promessa de uma nova industrialização, prefiro falar de nova industrialização da reindustrialização, mas, enfim, a mesma coisa, que o grande desafio desse governo, e ligar essa reindustrialização à questão ambiental, tecnologias ambientais, ou seja, industrialização em outro patamar, que dialoga com as novas tecnologias e a questão ambiental. Então, isso é uma questão muito importante. Isso envolve a Petrobras se transformar de uma petrolífera numa empresa de energia, uma série de questões. E, para isso, uma nova atuação, presença no mundo é parte dessa estratégia. A gente tem que entender que tudo que o Lula está tentando fazer fortalecer, implementar a sua agenda no Brasil, que necessariamente envolve também uma discussão em nível internacional. Né? Esse é o ponto. Bom, e então, uma das questões a questão da Amazônia central, não é a única questão, mas significa uma turbinação de uma entidade que já existia, mas é pouco conhecida. Muitos telespectadores provavelmente nunca ouviram falar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ou TCA, mas que envolve todos os países da região que tem presença, onde a Amazônia está presente, e vai ser uma prioridade desse governo. Dentro do esforço de voltar a priorizar a integração sul-americana, sul-americana e latino-americana, mas vamos começar com sul-americana, e dentro da América do Sul, a questão da Amazônia é central. Mostrar a capacidade da região de defender a Amazônia e ligar essa defesa a um projeto de desenvolvimento. Só no Brasil tem 25 milhões de pessoas que moram lá. Enfim, os garimpeiros, aquelas imagens que a gente viu das pessoas, esses também são os que o Collor chama de descamisados, são os pobres que não são eles que faziam os grandes lucros com venda ouro ou outros materiais. Então, a questão ambiental, o Lula enfatiza isso muito bem, está ligado à questão social, à questão do desenvolvimento. Vamos pegar essa questão, Jorge, vamos pegar essa questão, já que você puxou a Amazônia. São 8 países, que envolvem esse tratado, de preservação da Amazônia. Mas o que pode ser feito nessa articulação para cuidar da Amazônia, para transformar, vamos dizer assim, a exploração econômica da Amazônia numa coisa sustentável? Tem perspectiva para isso? Bom, eu diria o seguinte, é uma necessidade, e é muito importante que os países se juntem nisso. E temos uma oportunidade com o governo Colômbia, muito focado também nisso. A Amazônia tem uma riqueza muito grande, muita coisa a gente nem conhece, então, estamos falando de questões que podem servir para a área de saúde, que a indústria farmacêutica está de olho, a biopirateria que está acontecendo, etc. Mapear as riquezas que tem, ligar isso para um aproveitamento na região, um esforço conjunto de fiscalização da área, com todos os tipos de abusos, mas também enfim, pensar em, por exemplo, regras compartilhadas com relação à mineração, porque a ideia não é, Lula enfatiza isso, não é transformar uma enorme região em um santuário, não é isso, é tentar encontrar um equilíbrio entre a preservação, a defesa ambiental e o desenvolvimento. Então, o governo Lula já chamou uma reunião muito importante, onde vai se discutir exatamente essas questões em agosto, em Belém.
né, a cúpula e onde está todos os países, inclusive o presidente de Venezuela, enfim, é um momento de integração, onde tem cooperação, onde a região vai mostrar ao mundo ter essa capacidade, mas também a sua própria população. Então, é uma pauta muito importante que exige mobilização de vários ministérios, de várias áreas. Jorge, isso está articulado com a história da Unasul, da tentativa de rearticular a Unasul. Como é que fica Mercosul? Como é que fica a Unasul? Como é que fica Banco do Sul? Como é que é isso? Perfeito. Então, a pergunta vem no dia certo, porque hoje, exatamente hoje, temos a cúpula do Mercosul em Porto Iguaçu, na Argentina. Com isso termina a presidência pro tempore da Argentina. Cada ano um dos países fica na presidência e a presidência vai para o Brasil. Ou seja, a agenda é muito intensa. O Brasil terá na presidência pro tempore do Mercosul, vai organizar essa cúpula do tratado em dezembro, só para depois eu volto a responder a sua pergunta, mas só para as pessoas terem uma ideia da intensidade dessa agenda. Em dezembro, o Brasil vai estar na presidência do G20, onde a questão ambiental também é um dos elementos importantes. Depois, o ano seguinte, na presidência do BRICS, e em 2025 também o Brasil vai receber também em Belém a COP. Então, perpassa esse primeiro mandato do Lula, enorme protagonismo, que tudo indica que o Lula quer aproveitar, mas você já falou, o Lula sozinho não vai conseguir. Precisa da sociedade civil, precisa de pactuar muitas coisas internamente, precisa mobilizar todos os ministérios, não só o Itamaraty, então, todos os ministérios estão envolvidos nessa pauta, porque essa pauta diz respeito à questão de uma nova industrialização. Porque se não a gente não conseguir isso, vamos perder uma oportunidade. Bom, e aí, voltando à sua questão da Unasul, então, nós estamos agora com a cúpula do Mercosul, o governo faz questão de enfatizar que isso é um marco, uma retomada da prioridade da integração regional, porque para o Brasil ter protagonismo internacional, tanto no G20, no BRICS, na ONU, etc., ter uma unidade aqui é muito importante. Também para a própria economia, para a integração econômica. E, infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos é um processo de desintegração, tanto por falta de políticas, mas também pelas próprias atuações vamos dizer, das potências externas. Tanto, enfim, os Estados Unidos, a Europa, a China não ajudam, e, evidentemente, porque a tarefa é da região, a tarefa é nossa, e pactuar isso, por exemplo, com relação à China, vamos pactuar. O que a gente viu? Que o Uruguai tentou fazer um acordo comercial Uruguai-China. Isso seria o fim do Mercosul, evidentemente, ou pelo menos, Então, isso o Lula reagiu muito forte, não só falando com o Uruguai, ele visitou o Uruguai para falar, mas também com a China. Somos amigos, você vai... Então, quando o Lula foi para a China, na declaração final com Xi Jinping, está um parágrafo explícito da importância da integração sul-americana, que deve ser, então, atuar juntos. Então, na cúpula do Mercosul, que a Mercosul, evidentemente, é o que mais avançou, tem mais de 30 anos, tem uma série de questões, inclusive o próprio Itamaraty sempre reclama, e talvez com razão, que não há divulgação, que as pessoas não sabem. Isso é uma coisa antiga. Quando eu participei do primeiro governo Lula, você deve se lembrar, e a gente já estava tentando fazer coisas então, para dar visibilidade ao Mercosul, etc. Eu acho que tem um problema no próprio Itamaraty, porque para os outros países, evidentemente, o Mercosul é mais importante que para o Brasil, mas o Mercosul é uma realidade, e a partir do Mercosul você pode ampliar. Então, a Bolívia está num processo de integração, Venezuela está num processo, embora não está na pauta nessa cúpula ainda, não está na pauta, porque vamos devagar, passinho por passinho, a reintegração da Venezuela,
E, ao mesmo tempo, o Brasil está empenhado, né, em, de certa forma, refundar, na verdade, a Unasul, que tem, do lado do Mercosul, são duas ferramentas importantes para, e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, são esses três instrumentos que está tendo para realmente concretizar ações concretas na questão da... Então, falando de ações concretas, nós estamos assistindo a Argentina numa crise profunda da economia, sem reservas. O presidente Alberto Fernandes já veio 4 vezes ao Brasil em contatos com o Lula, tentando falar como é que vocês podem ajudar a gente a sair da crise. Essa questão envolve a Unasul, o Mercosul também? Como é que é isso? E está se falando numa moeda comum, né, escritural, para poder fazer as coisas sem o dólar, que é uma cutucada nos Estados Unidos, que eu queria ouvir também a sua opinião. Sim. Sobre o dólar, a gente fala depois. Veja, a Argentina, de fato, o Lula se empenhou muito, tanto na reunião do G7, que ele participou como convidado, porque o Brasil não faz parte do G7, lá em Japão, como o próprio ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião que ele participou com a ministra da Economia dos Estados Unidos, a Yellen, os dois falaram explicitamente da necessidade dos Estados Unidos estar junto com o Brasil para convencer o FMI a dar uma resposta à crise argentina não seja aquela do FMI do passado, que isso gerou muita frustração. Nos passados pela crise de 2008, o Brasil, os BRICS, criamos o G20, e havia uma expectativa, uma promessa que a FMI e o Banco Mundial iam se comportar de forma diferente. Agora, diante da crise da Argentina, a gente vê que não é o caso. Então, isso, então esse empenho do Brasil, de utilizar a credibilidade do Brasil e da presidência, do presidente, é um fator importante, embora não seja, em si mesma, não seja decisiva. Essa é uma questão. Outra coisa que o papel do BNDES, o Brasil pode fazer muito mais, porque, veja, no passado, veja, Silvio, o Brasil perdeu o mercado para a China na Argentina. Mas por que isso aconteceu? Não só porque os produtos são mais baratos, por que seja, porque o Brasil, para exportar, você entra na Argentina sem as tarifas alfandegárias, e a China paga a tarifa externa comum. Acontece que a China colocou à disposição da Argentina swaps, créditos, para a Argentina, com esses créditos e tudo, comprar produtos argentinos. O Brasil poderia ter feito isso. O Brasil tem reservas de 360, 300, ninguém mais fala disso, bilhões de dólares, que são importantes, é um seguro obrigatório para defender o real diante das crises financeiras, isso não se discute, mas você estão onde esses dólares? Aplicados em títulos do governo americano, ou seja, o Brasil financiando a capacidade de endividamento do país mais rico do mundo. Poderia ter se pensado uma parte disso, colocar à disposição um crédito para a Argentina, por exemplo, e com isso você ter, na verdade, financiar, é uma forma também de financiar a exportação. Bom, segunda coisa é a questão do BNDES, que seria formas mais tradicionais de financiamento da exportação. Isso interessa ao Brasil. Só o Lula falar, já vem toda a turma gritando, é como se fosse uma coisa de outro mundo. E não é. Não só a China faz, os bancos europeus fazem isso, Exim Bank, dos Estados Unidos, porque interessa a própria economia se internacionalizar, lembrando que a pauta exportadora do Brasil para a região é uma das poucas regiões onde o Brasil é competitivo na questão da manufatura. Então, se a gente quer apostar em nova industrialização, vamos operar, criar uma situação que é bom para a Argentina e é bom para o Brasil.
Você tem agora em pauta, é uma questão muito polêmica, mas o gasoduto Néstor Kirchner, que tem gás lá no sul, na Patagônia, né, Vaca Muerta, gás não convencional, em grandes quantidades, mas para aproveitar precisa de um gasoduto, que já está em construção, mas precisava de mais créditos para concluir. Isso não é o presente do Brasil. Isso, na verdade, significa abrir mercado para construtores brasileiros. Isso significa trabalhar para uma integração, porque o gás vai ser integrado com a rede da Bolívia e do Brasil, que então, em alguns momentos, pode-se aproveitar desse gás, sobretudo no sul. E, além do mais, o gasoduto, o gás é uma aposta da Argentina, para a sua reindustrialização, para o seu crescimento, e uma Argentina que não está em crise, que tem mais capacidade de compra, e também do interesse geral do Brasil. Então, o Lula estava muito certo, é lamentável que a imprensa reage dessa forma, como se fosse um crime, fazer o que os outros fazem também, e sugerir que isso tem a ver com amigos. Não é. Não é que a Argentina é uma realidade geográfica, e independente do governo, que o próximo governo, independente de quem ganhar, vai ter eleição na Argentina esse ano, mas essa questão vai estar na pauta. Então, essa é a minha resposta. Agora, sobre o dólar, veja, aí tem muita, vamos dizer, eu não gosto muito, porque são coisas um pouco ilusórios, que eu entendo a conversa, virou moda de falar de desdolarização. Eu lembro, Silvio, você também deve se lembrar, quando a França, de Gaulle, década de 70, 60, ele já falava esses discursos contra o dólar. A China, que tem agora uma moeda que poderia rivalizar, com certeza não vai fazer isso, porque não tem condições. O que a gente está falando é criar alternativas e, paralelo, o dólar não vai desaparecer, porque é uma construção institucional de poder de décadas, que está ligado à hegemonia dos Estados Unidos. E tem a questão da confiança, que por mais que, enfim, a gente não é questão de gostar ou não gostar. Então, com relação específica ao Brasil-Argentina, o Lula já fez, o Brasil, nós temos um mecanismo, desde o segundo governo Lula, na verdade, esse primeiro governo entrou... Mecanismo para quê? Para troca de comércio Argentina-Brasil direto, sem passar pelo dólar. Mas a decisão de fazer isso, cabe, utilizar ou não esse mecanismo, cabe aos agentes privados. E esses agentes privados utilizam? Sim, utilizam. Mas é 5%, 6%, 7% do comércio. Ou seja, depois de anos e anos de ter esse mecanismo, por quê? Porque os agentes privados preferem trabalhar em dólar. Então, quando a gente abre essa possibilidade de um clearinghouse no Brasil para trabalhar com o yuan, ou seja, quem recebe na moeda chinesa, ele pode trocar aqui no Brasil, esse é muito bom, porque abre uma outra possibilidade. Mas isso vai afetar 5%, 6%, no máximo por cento do comércio. Os grandes exportadores brasileiros, eles vão querer o dólar. Então, acho que tem que colocar isso no seu devido. Tá. Mas se a gente ampliar um pouco esse cenário, nós temos também o novo Banco de Desenvolvimento, o BRICS, né? Sim. Que está ganhando uma importância cada vez maior. Tem muitos países querendo entrar no BRICS para poder participar. E aí se conversa em trocas comerciais sem a referência do dólar. A China está fazendo isso em alianças no Oriente, com outros países lá, dispensando o dólar, né? E aqui o Lula fala assim, de pronunciamento dele, nós não precisamos do dólar para fazer as trocas na América Latina. Nós podemos criar uma moeda que até se confunde com uma moeda real, quer dizer, na verdade é um encontro de contas, né? Uma moeda escritural para poder fazer as trocas sem passar pelo dólar.
E aí eu levantaria uma outra questão que também assustou muita gente. Com esse conflito da Rússia e da Ucrânia, a Rússia tinha 350 bilhões de dólares guardados nos Estados Unidos como reserva. E os Estados Unidos falaram assim: não devolvemos mais para você. E estamos estudando passar para a Ucrânia para ela se defender. O que é um golpe enorme nessa ideia de que as reservas em dólares são uma garantia, né, para um país que tem necessidade de constituir essas garantias, como é o Brasil. Então, eu queria colocar essa questão para você num cenário mais amplo. Nós temos o BRICS, nós temos outras iniciativas de trocas em moedas que não são o dólar, né? E agora essa questão da Rússia, que levanta a dúvida se os países que fizerem as suas reservas em dólar terão acesso a esses dólares quando precisarem, né? Como é que você vê isso, Jorge? É um processo. Tá? Eu estou só alertando de não ficar na esfera da retórica e da ilusão ou do que a gente quer que seja, né? Que a realidade seja. Eu volto a falar, nós temos o mecanismo desde, agora não me lembro, 2016, 2006, 2007, né? E se você vai ver, dos 35 bilhões, sei lá, que temos, né, com a Argentina, é só um bilhão de dólares. Então, é muito pequeno, essa questão. Lembra que são decisões de atores privados. Os empréstimos dos próprios bancos estatais chineses são dólar. É que a questão é que você levantou o uso do dólar como instrumento, como arma, né? Não só militar, mas também de arma na economia para concorrer contra empresas, já há um bom tempo está criando um mal-estar no mundo. Né? Isso é fato. Né? Por exemplo, quando no Irã tinha um acordo que envolvia acordo que foi feito, não aceitaram o acordo que o Lula fez lá com o governo do Irã, mas foi feito acordo com relação ao uso da energia nuclear por fins pacíficos, e esse acordo foi rompido pelo Trump, e ele instalou sanções. E essas sanções, esse é o ponto, Silvio, que as pessoas têm que entender, não diz respeito só a empresas americanas, porque qualquer empresa no mundo que opera no dólar, e todos operam em dólar, pode ser processada pela lei dos Estados Unidos. Ou seja, dá um poder gigantesco. Não é só o congelamento das reservas da Rússia. É todo dia, toda empresa no mundo sabe, se ele viola leis unilaterais dos Estados Unidos, ele pode estar sujeito a sanções. No governo Obama, o banco francês Paribas teve uma multa bilionária de ter feito negócio com Cuba. E como os Estados Unidos podem multar uma empresa francesa que faz? Porque a empresa opera com dólar. E pior, Silvio, qualquer representante dessa empresa que pisa no território dos Estados Unidos pode ser preso. E tem muitos casos. Tem, inclusive, um livro fantástico que saiu de um cara da Alstom, uma empresa francesa, que ficou preso durante mais de um ano. E ele, durante um ano, ele foi pesquisar tudo como essa lei é aplicada, um livro belíssimo, que inclusive... Arapuca estadunidense. Então, aí, por exemplo, você lembra, talvez, enfim, teve alguns anos atrás, a diretora financeira do Huawei. Ela foi apresentada na imprensa como filha do fundador do Huawei. Tudo bem, ela também é filha do fundador do Huawei, mas ela também é diretora financeira. Ela foi presa no Canadá a pedido da justiça americana. Por quê? Porque ela seria responsável por venda de produtos para Irã, violando as sanções unilaterais dos Estados Unidos. Aí a China reagiu muito fortemente, e aí, enfim, 2 pobres canadenses foram presos do outro lado, situação de Guerra Fria total, e depois teve uma pressão gigantesca,
e Estados Unidos resolveram liberar essa diretora do Huawei, que foi recebida na China depois como um grande herói, mas ficou mais um ano presa no Canadá. O poder do dólar gigantesco. Então, óbvio, que há um interesse forte de questionar isso. É como o De Gaulle fez na década de 60. Vamos questionar isso para ver formas de criar alternativas, de criar... Enfim, temos o euro, as reservas internacionais já em grande parte outras moedas, isso é verdade, mas as transações internacionais, a moeda chinesa, 3%, no máximo 3%. A própria reserva do Brasil, evidente. Por quê? Porque é uma questão da estrutura, da realidade. Então, sim, o funcionamento é muito importante, porque isso mostra as relações de poder, tentar mudar e criar alternativas, mas é um processo muito, muito devagar, e criticar, mostrar como o dólar é utilizado como poder de hegemonia, de repressão, não só na questão militar, mas também na questão econômica, nas sanções econômicas, empresas que vendem tecnologia para a China, por exemplo, são também alvo dessas leis que são muito violentas. Né? Então, eu queria colocar isso no seu debate. Então, tá bom. Mas tem a ideia de que essa hegemonia começa a ser crescentemente contestada. É um processo, mas eu não sei se você que tem essa informação, não sou eu, mas eu tenho a suspeita de que hoje em dia os financiamentos da China para a América Latina sejam até maiores do que os dos Estados Unidos. Ela está entrando, financiando infraestrutura, abrindo um campo comercial muito ativamente. É isso mesmo? Em dólar. E moedas locais, às vezes. Sim, mas é isso. Sim, claro, o mundo está passando por uma transformação há muito tempo já. Né? Essa envolve uma disputa gigantesca, porque enquanto a China era aquela coadjuvante do capitalismo liderado pelos Estados Unidos, fornecendo produtos com mão de obra barata, aí era tudo bem. Porque dava lucros gigantescos para os Estados Unidos e a China crescia. Agora que a China cresceu a um ponto que ele diz, sobretudo depois da crise de 2008, eu não quero mais ser só coadjuvante, isso nunca foi projeto do Partido Comunista Chinês, quero desenvolvi minha própria tecnologia, eu quero coordenar minhas próprias cadeias produtivas globais, aí de repente vira um problema que envolve uma disputa gigantesca. Os Estados Unidos simplesmente não conseguem imaginar dividir o poder global com qualquer um que seja. Eles, na época, enquadraram o Japão e agora tentam enquadrar a China, só que tem enorme diferença, não só o tamanho, mas também a total independência da China. O Japão tem tropas americanas, evidentemente na China não tem. Então, a China é o grande rival, só que a China tenta convencer, pelo menos até agora tudo indica que essa é a sua estratégia, de dizer, não, vamos dividir essa ideia do mundo multipolar, não tem mais só um polo, temos vários polos, e nessa divisão precisamos também diminuir a influência que os Estados Unidos têm, por exemplo, no FMI, por exemplo, na ONU e, por exemplo, nos sistemas financeiros, aí todo o questionamento do dólar. Mas a China, porque para você sair do dólar, precisa de uma alternativa. E, sinceramente, Silvia, a moeda latino-americana, mesmo escutar, vamos devagar, não estou nem na pauta no Mercosul. O que a gente precisa fazer, Silvia? Entender por que esse mecanismo que existe é tão pouco utilizado. E o que podemos fazer para... Porque imagina, entre Brasil e Argentina, peso real precisa do dólar, e por que, apesar que existe um mecanismo, ainda a grande maioria dos agentes prefere o dólar? Vamos analisar isso, entendeu? E há coisas que a gente pode fazer para facilitar, para ver, enfim, isso tudo coisas passo a passo, passinho por passinho, que a gente vai... Seria a internacionalização da própria economia brasileira, porque as grandes empresas brasileiras hoje têm capital internacional também, né? Sim, claro. Embora o Lava Jato quebrou algumas das empresas que estavam
operando internacionalmente. Claro, um país como o Brasil, no seu processo de desenvolvimento, faz parte pensar na internacionalização, para estar em contato com enfim, as tecnologias, os mercados, etc. E aí isso precisa também tem a estratégia das empresas e tem uma política do apoio. Nós temos o BNDES, nós temos uma área internacional que está sendo reconstruída, e, então, isso, com certeza, é um elemento importante. Veja, o que você mencionou, assim, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, é muito importante. E o fato que o Lula colocou, negociou, que a Dilma saiu o presidente indicado pelo governo anterior, antes do fim do mandato, que a gente não consegue fazer no Banco Central, mas no Banco de Desenvolvimento em Xangai, então, entrou a presidente Dilma. Isso é um peso político gigantesco, um sinal que o Brasil realmente quer participar ativamente de criar formas alternativas, que não o Banco de Desenvolvimento do BRICS, o BRICS é uma coisa, são 5 países. O Banco de Desenvolvimento já tem 8 países, tem 25 países querendo entrar. É uma instituição onde não tem presença dos Estados Unidos. Então, e a Dilma está com muito, enfim, ideias, muito interessante acompanhar, mas não é fácil, Silvia, porque temos conflitos entre Índia e China, que ainda não pacificaram suas fronteiras. Então, o mundo é muito conflitivo, mas a grande disputa no mundo, sem dúvida, é a tentativa contra os ventos dos Estados Unidos se manter a todo custo na liderança do mundo, na hegemonia do mundo, e enxerga a China como principal desafiador, e, portanto, fazem tudo o que for possível para congelar o crescimento da China, e a China reage. A China reage que isso é uma situação perigosa, além que não interessa ao mundo, que é uma coisa, na verdade, na minha opinião, os Estados Unidos não têm mais como evitar a expansão da presença chinesa, crescimento chinês, e a China, na verdade, não tem a pretensão de, sei lá, ocupar a Califórnia, entendeu? Não é essa a questão. E, portanto, no topo da Himalaia, para os Estados Unidos, tem só lugar para eles, mas talvez a gente precise entender que há lugares para vários países no mundo, e essa política dos Estados Unidos, ele prejudica também os outros países, embora essa disputa que envolve também a Europa, ele gera oportunidades muito interessantes para o Brasil, que o Lula, de fato, tenta explorar. Então, mas aí eu acho que eu fico na dúvida, porque esse movimento de colocar a presidente Dilma na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, essa discussão de que é preciso fazer as trocas comerciais na América Latina sem o dólar. O Lula não está cutucando o leão com a vara curta? Quer dizer, quando ele está propondo essas coisas, ele não está se contrapondo? O próprio Estados Unidos já ficou meio bravo, assim, porque a comissão a visita do Lula à China com aquele conjunto de empresários importante que foi junto fechar negócios é muito diferente da primeira visita que ele fez, que foi ao Biden, nos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa bem mais modesta e discreta, né? Veja, no dia 8 de março, eu me lembro da data porque é Dia Internacional da Mulher, mas visitou o Brasil a senhora Chan. Quem é ela? Ela vamos dizer, a tradução para o português seria a alta representante da política comercial dos Estados Unidos, né? United States Trade Representative. Essa é uma pessoa central, que era aquelas pessoas que nos últimos 40 anos vieram aos países dizer que tem que liberalizar, tem que abrir, desregulamentar. Ela veio para o Brasil para dizer para o Brasil, nós estamos reorganizando nossas cadeias produtivas, também na questão dos semicondutores, e talvez o Brasil pode também participar. A minha análise,
será que ela teria feito isso, essa viagem para o Brasil, se não estava na véspera da visita do Lula à China, onde você sabia que essa questão ia também estar na pauta? Outra coisa, quando o Lula volta da China, de repente, o aporte dos Estados Unidos para o Fundo Amazônica, acho que multiplicou por 10, alguma coisa assim, os Estados Unidos começam a entender que eles não podem simplesmente dizer para o Brasil, para a América Latina em geral, não faz isso, não faz aquilo, não trabalha com a Huawei, não cuidado com os chineses. Eles começam a entender que precisa, como os europeus também, oferecer também coisas que interessam ao Brasil, porque, de repente, há um novo player, um novo ator, que está muito interessado em estabelecer relações. E a questão hoje é anunciado, pelo menos, vamos dizer assim, estamos gravando, mas está previsto para anunciar no dia 4 de julho a fábrica de BYD na Bahia. BYD é Build Your Dreams, constrói seus sonhos. É a maior empresa de carros elétricos do mundo, é a maior que Tesla, é uma empresa chinesa privada. BYD já constrói ônibus elétricos em Campinas, tem inclusive convênios com a Unicamp e tudo. É um símbolo, como a China, simplesmente ele não tentou comprar a GM, a Volkswagen, ele até comprou a Volvo, mas não, ele fez o pulo, ele disse, eu vou concorrer na próxima geração de carros. Esses carros dessa geração ficam com vocês, mas eu vou. E aí é simbólico, porque na Bahia a Ford, que é o símbolo do velho carro, saiu do Brasil, entra a China, a BYD, e na viagem do Lula, na verdade, ele tinha aquela expectativa que a BYD ia já anunciar essa fábrica durante a viagem. Mas, seja como for, aqui claramente é um interesse, uma possibilidade de você falar com a China, ótimo investimento, mas vamos trabalhar juntos na tecnologia, no desenvolvimento, vamos ver como o lítio na América do Sul pode ser aproveitado aqui na América Latina para construir aqui, ou seja, parcerias tecnológicas, porque tudo que está sendo feito pelos europeus, Acordo União Europeia-Mercosul e até agora a relação com a China, só reforça, primeiro, a reprimarização da economia e a concentração da renda. Então, o grande desafio desse governo é utilizar as relações, tudo isso, é repactuar, tanto com os chineses como com os europeus, e também com os americanos, essa relação para que seja em benefício desse grande projeto, esse grande desafio da nova administração do Brasil, que, na verdade, nada mais é de apostar no processo de superação da condição periférica do Brasil. Não é possível que o Brasil exporta matérias não processadas, petróleo não processado para depois importar derivados, exportar soja não processada, por aí vai. Então, e isso é um recado que o Lula dá. Nós também queremos. O Lula fala, a Alemanha é legal, mas nós também queremos a quarta revolução industrial tecnológica. Tá? Esse acordo União Europeia-Mercosul foi negociado pelos ultraliberais. Ele foi negociado, estava pronto, porque então, os europeus não assinaram. Paulo Guedes estava doidinho a assinar, porque eles não queriam ficar na foto com o Bolsonaro, entendeu? Agora os europeus querem o melhor dos mundos, querem acordo ultraliberal, um acordo neocolonial, mas assinado pelo Lula. Demais. Então, aí o Lula falou, bom, pelo menos vamos ver algumas cláusulas, por exemplo, compras governamentais. Ele tem outras coisas que poderiam mudar, mas, enfim, é a realidade. Você não pode começar tudo negociado de novo. É de interesse do Brasil repactuar com a Europa, como é necessário repactuar com a China, e eu acho que a China está até mais disposto, pode entender melhor, porque ele mesmo é um país que conseguiu sair da sua situação periférica, portanto, é um exemplo para o Brasil, mas essa está em discussão. Entendeu? Então, essa questão
foi perguntado muitos jornalistas, nessa cúpula do Mercosul, o Brasil vai apresentar uma proposta para o acordo da União Mercosul-União Europeia? Não vai ser discutido hoje, lá em Porto do Iguaçu, porque o Brasil ainda está elaborando uma proposta para essa forma que os europeus tentam, enfim, apressar a assinatura, inclusive por motivos internos, dos problemas internos. Eles querem que os quatro países assinam uma carta anexo, onde o Lula ficou visivelmente, deixou isso muito claro, isso não é aceitável, assinar, o Lula assinar que ele vai implementar, respeitar o Acordo de Paris. Pô, é óbvio, ele foi eleito para fazer isso, não precisa prestar contas à União Europeia, precisa prestar contas à população brasileira. Então mas fala. Aí entra uma questão importante. Eu entendo que uma política de subserviência aos Estados Unidos, da parte do Brasil, como vinha ocorrendo no governo Bolsonaro, coloca o Brasil sem importância nenhuma no cenário internacional. Quer dizer, ele fica à mercê da política americana, e sem capacidade de negociação. À medida em que ele vai tentando coordenar um bloco novo de países, ou reabilitar o Unasul, coisas assim, ele vai ganhando cacife no mundo internacional para negociar melhores condições. Então, essa independência, entre aspas, que está se tentando construir em face, por exemplo, da guerra da Ucrânia e da Rússia, também faz parte desse jogo de virar um player respeitado, não é isso? Aliás, como é que você vê essa participação do Brasil na mediação da paz da Ucrânia com a Rússia, hein? Mas antes disso, Silvio, eu quero dar uma outra análise do que você apresentou. Eu não acho que Bolsonaro foi subserviente aos Estados Unidos, de jeito nenhum. Eu vou te dar exemplos claros. Durante o governo Bolsonaro, o comércio com a China cresceu 20%. O Brasil, no último ano do governo Bolsonaro, foi o primeiro país receptor de investimentos chineses. Em 2019, o vice-presidente da República, o general Mourão, foi para a China, foi para a fábrica do Huawei, falou que de jeito nenhum eles vão discriminar a Huawei na contratação, na implementação do 5G. Ou seja, mesmo no momento que tinha assim, uma aproximação total entre Trump e toda a pressão do governo americano para que o Brasil não fizesse negócio com a Huawei, ou seja, você tem a retórica daquela bandeira americana. E como explica isso, Silvia? Explica porque, na verdade, a falta de protagonismo era porque não havia interesse. E por quê? Porque as relações que o Brasil tinha, econômicas, financeiras com a China, ou com a Europa e Estados Unidos, eles eram muito úteis para uma parte pequena da população brasileira que concentra a renda, agronegócio. 30 bilhões de superávit com a China, Silvio, é o segundo maior do mundo, só o Japão tem superávit maior. Onde fica esse dólar? Fica na mão de uma pequena parcela da população que concentra a renda e que não estava minimamente interessado em repactuar nada. A questão não eu acho que falta, a gente precisa introduzir uma velha questão da análise de classe. Quais classes têm interesse, que tipo de inserção, que pactuação. Então, eu acho que a subserviência da política internacional não era com os Estados Unidos, era com uma pequena elite do setor financeiro e setor agronegócio, que fez muitos negócios, que fizeram bilhões durante o dia para falar à noite mal dos comunistas chineses. Mas essa falar mal era retórica. Em nenhum momento, nos 4 anos do governo Bolsonaro, houve qualquer coisa que complicasse os negócios com a China. Então, mesmo os Estados Unidos pressionando, então a relação, vamos dizer, econômica e financeira que tinha com a China, para a China tudo bem, só que essa relação não interessa a um projeto de industrialização que visa um Brasil onde tem também espaço para as outras classes, um Brasil desenvolvido, e, portanto,
eu vejo que a gente tem que analisar um pouco dessa forma. E quando você fala dos empresários que foram junto com Lula, observa bem, Silvia, 200 empresários, muitos do setor do agronegócio, exatamente minha análise para convencer o Lula. Lula, está indo tudo bem, não mexe, tá? Não vem com essa coisa de tal, vamos ampliar o agronegócio, mas vamos. Eu não estou falando que não precisa, como o Lula também disse, não interpreta mal, não é que sou contra o agronegócio, mas tem muita coisa, mesmo no agronegócio, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, industrialização, aproveitamento, a gente pode ter políticas, mas a questão é que essa pequena parte da população que concentra essa renda, que apoiava Bolsonaro, os ultraliberais, eles não tinham interesse dessa política. Então, o desafio é gigantesco, porque esses interesses estão dentro do governo, esses interesses têm todo o valor, Folha de São Paulo na mão. Então, você vê, Lula é bem-vindo. É um pouco a mesma coisa que quando ele fala de democracia, questão indígena, questão dos direitos dos gays, das mulheres, aí estamos juntos, a Globo está junto. Agora, se começa a atacar privilégios, aí corta a mão. Isso a nível nacional, e também a nível internacional. Por isso que você vai ver, o que é falado nos jornais sobre o acordo Mercosul-União Europeia parece que é bom para nós, que a gente precisa... a União Europeia, obrigado pelo acordo, entendeu? Acontece que os interesses também estão dentro do governo. Então, um desafio gigantesco. Então, por isso que a gente precisa... Nós estamos chegando ao final do nosso programa. O tempo vai rápido, né? Eu queria uma palavrinha, antes da gente concluir, eu queria uma palavrinha sua sobre o posicionamento do Brasil no conflito Rússia-Ucrânia. Sim, eu acho isso muito importante. Primeiro, a imprensa europeia, sobretudo, a ICEGA, aqueles papagaios aqui, tenta sugerir que há uma ambiguidade na posição do Brasil. Nada disso. O Lula falou desde o primeiro dia, eu continuo falando isso, eu vou do Brasil na ONU. O governo brasileiro, condena a invasão. Condena a invasão. E pior que o crime foi o erro. Mas, enfim, essa é outra discussão. Aí, só que, uma vez que tem, ou seja, nada do que a gente pode falar sobre a OTAN, que for que seja, justifica a invasão. É uma violação grave da integridade territorial. Que são princípios, não só da ONU, são princípios do Bandung, são princípios sagrados. Então, isso. Mas, agora, a gente está na guerra. A quem interessa continuar na guerra? A quem interessa vendendo armas? Eu fui convidado para um evento em Berlim para explicar um pouco, mas por que o Brasil não dá munição para Zelensky? A ideia era a Alemanha compra a munição de volta do Brasil para entregar para Zelensky. Eu falei, não, a gente não está nesse negócio. Porque não vai, a gente quer sair dessa guerra. Essa guerra ele prejudica os pobres na Europa, pobreza energética, que acabam apoiando a extrema-direita, que está avançando de novo, durante a Covid estava diminuindo, porque eles tinham perdido o discurso, agora estão avançando de novo. Ele está prejudicando os países mais pobres, a questão da inflação, alimentos, energia, etc. A quem interessa continuar essa guerra. Esse é o ponto do Lula. Não é para dizer que... para sair da guerra, você tem que conversar com Putin. E você tem que entender as razões, as preocupações de segurança da Rússia. Esses não justificam a invasão, mas eles são essenciais de reconhecer. Então, a posição do Lula está certíssima. Certíssima. Eu tinha uma dúvida, eu pessoalmente, quando ele começou, logo no início, falei, mas tem tanta coisa para resolver, você vai se meter nisso? Mas o Lula é um cara, sabe aquele xadrez que eu só enxergo as 3 rodadas e ele enxerga 20 rodadas. Porque hoje eu penso, ele estava certíssimo. Por quê? Porque a questão da Ucrânia virou um momento importante para refletir sobre a transformação internacional. Porque os Estados Unidos estão utilizando esse conflito para fortalecer a OTAN, expandir a OTAN para a Ásia,
enquadrado novos europeus que estavam num processo estimulado pelas loucuras do Trump, enfim, de forças centrífugas, de autonomia estratégica da Europa, que interessa ao Brasil. Os Estados Unidos usam para enquadrar a União Europeia e para obrigar, dividir o mundo, opinião pública mundial. O que é opinião pública? A opinião de vocês. E, portanto, o Lula entendeu, assim eu vejo, não sei, não conversar com ele, que era importante se colocar, porque abriu um efeito colateral inesperado, abriu uma enorme oportunidade para sul global, não só ser um termo, mas ganhar mais organicidade. Aí que o BRICS ganha mais importância. Aí que todos... E o Brasil está à frente do G20, depois à frente dos BRICS. Bom, é óbvio que o Lula precisava se posicionar agora. Então, acho que isso você tem que entender o posicionamento do Lula no contexto do que, não só do conflito em si, onde eu acho que ele tem posições absolutamente acertadas, que estão sendo deturpadas, tem frases... E aí tem a capa de algumas 2 semanas atrás, de Libération, que é um jornal francês de centro-esquerda, que tem uma capa do Lula dizendo a grande decepção, como se fosse, porque o Brasil não apoia a tal da democracia contra a autocracia do Putin, que for que seja. Mas você vai ver, Silvia, daqui a alguns meses vai ter as eleições nos Estados Unidos, o ano que vem. E aí, o Trump está ganhando votos ao dizer para com isso. Para com isso. Então, os republicanos, então os próprios democratas estão percebendo, não faz mais sentido. O Zelensky vai perceber que é um mau negócio acreditar nos Estados Unidos. Muitos outros já caíram, se deram mal, porque no momento certo os Estados Unidos vão mudar. E teve aquela, não sei se é verdade, mas dizem que alguns dias atrás, o alto funcionário da CIA foi para a Ucrânia para tentar conversar com os ucranianos, numa situação, sair da guerra significa negociar significa aceitar um cessar-fogo, significa aceitar algumas regiões onde tem a maioria da nacionalidade russa, por exemplo, seria um critério, através da ONU, enfim, tem muitos modelos possíveis, você abrir mão e o resto é você. Então, isso vai acontecer, Silvia. Aí os europeus vão ficar de novo naquela mesma situação quando os Estados Unidos retiraram sua tropa de repente do Afeganistão, depois de 20 anos, para entregar o poder para os mesmos talibãs, que eles iam destruir, e os europeus estavam juntos com os americanos, tiveram que correr, porque sem a proteção dos Estados Unidos não tinham como. Jorge, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito ao Jorge Romano Schutte a sua brilhante colaboração aqui para esclarecer para todos nós esse cenário internacional e como o Brasil está se mexendo aí. E agradecer você também que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado. Até lá.